Pode começar. Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar início então, né? Essa live intitulada Mesmo em Tempos de Pandemos, há uma via para a linguística popular, Folk Linguistics, dentro das ciências de linguagem no Brasil, tá? Eu queria agradecer muitíssimo o egrégio e honroso convite que me foi feito pelo colega e amigo Atílio Buturi para participar dessa ideia maravilhosa chamada Live Linguística, Linguística Live, tá? Queria dizer que haverá tradução, né, em Libras, e a tradução em Libras está aí no Linguística, UFSC Libras, tá? O endereço está na bio, tá? Tudo bem? E também que a lista de presença, são os recadinhos que o Atílio pediu para eu dar, né? Dizer também que a lista de presença está no link da bio, tá? Bom, essa live só seria possível se não, com o apoio da minha esposa Joyce e da minha filha Carolina, porque eu faz pouco tempo que comecei a andar como um sujeito bípede, né? E além disso, eu ainda faço algumas pinturas rupestres nas cavernas, né? Ou seja, eu tenho pouquíssimo conhecimento aí de tecnologia, tá? Bom, antes de começar essa live propriamente dita, né? Então, queria agradecer mais uma vez o Atílio. Queria dizer dessa ideia brilhante que ele teve, né? Que nos manter unidos aí, né? Mesmo em tempos de pandemia, né? Mesmo a gente não podendo estar juntos pessoalmente, né? Mas virtualmente a gente se mantém unidos aí por meio dessas lives, tá? Queria parabenizar o Atílio por essa ideia maravilhosa, tá? Queria dizer também da pertinência desse tipo de trabalho, não só para a divulgação científica da linguística, daquilo que a gente tem produzido em termos de conhecimento científico na área da linguística, né, das letras de uma maneira em geral, tá? Mas eu queria também ressaltar que, para mim, é uma ideia maravilhosa, porque também há um processo aí de revascularização, né? A gente está num momento em que não pode se encontrar pessoalmente, e aí, virtualmente, encontrou-se uma possibilidade de criar um percurso alternativo da ideia da revascularização, né? Criou-se um percurso alternativo e a gente, então, está podendo se ver, está podendo conversar, tá? Queria aproveitar o ensejo também para divulgar algumas lives que a gente tem feito, né? Eu, a Júlia, a Tamires e o Caio, que é Discurso em Tempos de Pandemia. Elas ocorrem todas as quartas-feiras, com exceção de duas, que ocorrem às sextas, né? Nessas lives a gente tem, então, diversos pesquisadores e pesquisadoras do campo do discurso falando sobre seus olhares acerca da pandemia de uma maneira em geral, de temas específicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a professora Diana Barros, que vai falar na próxima terça-feira, o nosso bom amigo Atílio Buturi, que vai falar na outra semana, o Menguenou, o professor Círio, Van Dijk, né? Professor Angue Miller, a Betânia Mariani e outras pessoas e outros colegas também que vão falar nessa live, colocando aí o olhar do discurso sobre essa questão da pandemia Covid-19, tá? Queria também fazer uma espécie de merchan, né? A gente tá terminando
de traduzir este dicionário, né, chamado Análise do Discurso do Virtual, né, Dicionário das Formas e das Práticas. O Atílio, inclusive, é um dos nossos tradutores desse dicionário, né, ele traduziu um verbete, e a gente está terminando a tradução e logo, logo ele vai estar disponível, então, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do discurso virtual, tá? Tudo bem? É um dicionário, então, que foi publicado em 2017 na França pela professora Marianne Pavot. A gente, então, está fazendo esse trabalho de tradução, tá? Tudo bem? Bom, eu pensei em falar mais ou menos uma hora, mais ou menos, 50 minutos, né? E aí eu então abriria para os questionamentos, tá? Tudo bem? Bom, eu vou dividir então essa minha fala em 4 momentos, tá? Num primeiro momento, que eu estou denominando aqui de momento autobiográfico, tá? Vou falar um pouquinho de como eu entrei em contato com esse tema da linguística popular, da folk, né? Depois vou falar um pouco sobre a epistemologia da folk, né? Depois vou falar um pouquinho sobre teoria folk, né? Da folk language. E por último vou tentar aplicar um pouco, né, dessa proposta da linguística popular, da folk language, em dois pequenos dados, tá? Tudo bem? Então, queria agradecer a vocês mais uma vez essa oportunidade. E como agradecimento eu queria ler um pequeno poema do nosso bom e velho poeta paranaense, negro-polaco, Paulo Leminski, né? Em seu pequeno poema Invernáculo. Esta língua não é minha, qualquer um percebe. Quem sabe, maldigo mentiras, vai ver que só minto verdades. Assim me falo, eu, mínima, quem sabe, eu sinto, mal, sabe. Esta não é a minha língua. A língua que eu falo trava uma canção longínqua, a voz, além, nem palavra. O dialeto que se usa à margem esquerda da frase, eis a fala que me lusa. Eu, meio, eu, dentro, eu, quase. Tá? Então, como sinal de agradecimento a esse egrégio convite, eu deixo essa mensagenzinha, né, a partir desse texto belíssimo do nosso Paulo Leminski, tá? Bom, na última live, né, proposta pelo professor Enonides e pelo professor Fábio, né, o professor Fábio falou, né, de como ele entrou em contato, então, com a temática da live, que era discutir as questões da metáfora, né? Eu vou, então, utilizar um pouquinho desse expediente, tomar isso como um modelinho para falar de como eu entrei em contato com essa temática da linguística popular, tá? Segundo semestre de 2018, né, depois de entregar juntamente com os colegas aí da UFMT e da Unemat, a diretoria da Ampol, né, eu tive que passar por um processo tive que fazer uma cirurgia, né, de revascularização do miocárdio, né, tive que colocar aí três pontes de safena, tá? E aí esse processo, né, essa cirurgia, embora seja uma cirurgia bastante corriqueira, ela é bastante complexa, né, porque abre o cidadão ao meio, né, então é uma coisa bastante complexa, né, e ela exige um período de recuperação aí relativamente grande, né. Bom, eu tive que passar aí 6 meses praticamente me recuperando, né.
E aí, bom, a partir da terceira semana de recuperação, eu já tinha lido um monte de texto literário, já tinha assistido um monte de série e estava muito necessitado de começar a trabalhar, né? Quem me conhece aí sabe que eu sou bastante inquieto, né? Eu sou uma espécie de cebolinha, né? Vivo propondo projetos infalíveis, né? Esse infalíveis, né? Entre parênteses aí, né? Bom, e fui ver meus e-mails e tinha deixado, né, de emitir um parecer para uma revista lá da UFRJ, a Policromias, né? Aí fui ver se ainda é possível emitir esse parecer, né? Bom, acessei o sistema da revista e aí, por conta dos prazos, a editora à época já tinha designado outra pessoa para emitir o parecer, né? Bom, aí falei, já estou aqui no sistema, deixa eu ver o que está rolando nessa revista, uma vez que eu sou professor na UFSCar e trabalho com uma disciplina chamada Oficina de Redação na Imagem e Som. E essa revista, Policromias, é uma revista de imagem e som, né? E lá eu entrei em contato com um texto da Marie-Anne Pavot, né? Cujo título não lembro exatamente, mas é alguma coisa como os não linguistas fazem linguística por uma abordagem integrativa ou anti-eliminativa entre a linguística popular e as ciências da linguagem, né? Eu li esse texto com uma voracidade incrível, né? Então, nossa, a partir desse texto eu pude perceber que é um texto, né, calcado aí na linguística popular, na folk language. E a partir desse texto eu pude, por um lado, ver que alguns dos trabalhos que eu estava realizando, né, uma das linhas de pesquisa que eu trabalho, né, por exemplo, havia já orientado 2 trabalhos de iniciação científica sobre o dialeto caipira, tinha ajudado uma colega a propor um projeto também sobre o dialeto caipira do Amadeu Amaral, né? Estou orientando uma tese de uma aluna minha de doutorado, a Tamires, sobre os pré-matosianos, né? Todos aqueles sujeitos que produziram conhecimento sobre linguagem antes de Matoso Câmara, né? Tenor Nascentes, por exemplo, próprio Amadeu Amaral, né? Mário de Andrade, por exemplo, né? Bom, aí pude ver, isso que eu estou fazendo, né? Estou orientando esses alunos, esses meninos, né, da iniciação científica, isso é linguística popular. Falei, olha só, que interessante, né? Isso pode ser inscrito no que a gente chama de linguística popular. E esse texto que eu estou fazendo a referência da professora Marie-Anne Pavot, da Paris 13, ele fazia parte de um número da revista Pratique, da revista francesa Pratique, publicado em 2008, né? Aí, esse texto da Pavot me remeteu a esse número da Pratique, de 2008, e lá havia uma coletânea grande de textos falando sobre linguística popular, né? Tanto no contexto francês, quanto no contexto anglo-saxônico e também no contexto alemão, né? No contexto germânico, tá? E ao baixar esses textos, começar a ler, né? Esses textos me remeteram, né, a um livro, né, da Nancy Nedezelski, do Danny Preston, né, que se chama justamente Folk Linguistics, né? E aí tentei conseguir esse livro e tal, né? Esse texto do Preston e da Nedezelski me remeteu a um outro texto, né, que é do nosso bom amigo Gerd Antus, né, que é Lion Linguist, né? E, bom, esse processo é labiríntico, né? Você entra aí e depois é um pouco difícil você sair, vai te remetendo a uma bibliografia, uma outra e a uma outra, né? E isso me motivou, né, por exemplo, a organizar um número, né, um pequeno dossiê, né,
com textos sobre linguística popular, um dossiê que nós organizamos juntamente com a professora Maria Inês Palharini Cox, da UFMT, e que foi publicado na revista Fórum Linguístico aí da UFSC, né? Mais uma vez agradeço o espaço aí que o Atílio proporcionou, né? Depois da publicação desse dossiê, isso me remeteu, né, à realização de um seminário, né? Me possibilitou pensar na realização de um seminário, né? O primeiro seminário internacional de linguística popular, que foi realizado em São Carlos de 12 a 14 de março, né, deste ano, né? Talvez, para o bem e para o mal, o primeiro e último evento presencial da linguística no Brasil este ano, né? E me trouxe a esta live aqui, né? Então, queria falar um pouquinho dessa coisa meio autobiográfica, né? Que, sobretudo para o pessoal da graduação, né? Mostrar um pouquinho como a gente entra em contato com determinados temas e como esses temas eles te tomam, né? Te arrebatam, né? E também para mostrar, olha, a maçã não cai na cabeça de graça, né? Há sempre um investimento do sujeito, né? Tudo bem? Bom, vou falar então um pouquinho agora dessa, digamos assim, de como a linguística popular, ela tá muito presente no nosso cotidiano, né? Se a gente der uma olhada, né, na mídia, né, diversos suportes aí, né, jornais, revistas, blogs, né, quase que cotidianamente a gente vai encontrar algum texto discutindo questões relacionadas à língua, à linguagem, né? Poucos desses textos são efetivamente produzidos por linguistas. Na grande maioria das vezes, esmagadora das vezes, esses textos eles são produzidos por profissionais de outras áreas. Então você tem jornalista falando sobre língua, sobre linguagem. Você tem, por exemplo, outros profissionais, né? Por exemplo, eu cito aqui um texto do Jairo Bauer, né? Publicado no dia 7 de junho de 2019, no seu blog, na UOL. O artigo dele tem o título de Uso de pronomes pode revelar se a pessoa é avessa a relações sérias, né? Um outro artigo do Mário Sérgio Conte, né, que publicou também na Folha de São Paulo, Frase longa, vida breve, maior sentença de Proust, a permanência do passado no presente. Um texto do Rui Castro, né, pequeno glossário útil para entender certas expressões que têm se aplicado a Bolsonaro. Ou ainda, por exemplo, vários textos, né, mas um em particular que é Ministério da Ciência erra no português ao felicitar professor e vira meme, né? E mesmo muito recentemente, né, na semana passada, no dia 5 de maio, por exemplo, no Observatório da Imprensa, um geógrafo, né, um moço formado em geografia, né, Francisco Ladeira, salvo engano, ele publicou um texto chamado da hashtag Fique em Casa para a hashtag Use Máscara, o discurso de retorno à normalidade, né? Vejam, estou dando aqui, trazendo uma pequena amostra, né, de um conjunto de textos que circula na mídia, nos mais diversos suportes, né, sobre língua, sobre linguagem, né, e produzidos, como eu disse, por profissionais que não têm formação em linguística, né? E o que fazer com esses textos, né? O que a gente faz com esses textos, né? Na grande maioria das vezes, a gente adota, inclusive, uma postura preconceituosa em relação a esses textos. Não cita Chomsky, né? Não cita Benveniste, não cita Péchet,
tá fora. Esse texto aí não tem valor nenhum, né? Não tem cientificidade nenhuma, então a gente descarta de cara, né? Mas veja, eu considero isso realmente uma atitude preconceituosa, porque esses textos, embora não se filiem, né, a escolas linguísticas ou a domínios que pertencem às diferentes escolas linguísticas, são textos que podem se constituir em importantes elementos para a gente dialogar com as diferentes ciências da linguagem, né? Ou seja, esses textos, eles podem ser integrados perfeitamente, mesmo os textos mais prescritivos, por exemplo, eles podem perfeitamente fazer parte de uma abordagem integrativa com as ciências da linguagem, né? A gente não precisa excluir de antemão esses textos, porque não está lá citado. Estou dando exemplo do Chomsky, do Benveniste, né? Ou Saussure, ou Péchet, ou Menguenot, quem quer que seja, né? As nossas referências aí, né? Não dá para a gente excluir de antemão esses textos. O importante é verificar a pertinência desses textos, né? Mesmo os prescritivos, para pensar aí, então, uma abordagem integrativa, né? Acho que de antemão a gente não pode excluir esses textos. Acho que a gente tem que integrar esses textos às diferentes ciências da linguagem, tá? Bom, depois eu vou voltar então a esse textinho da hashtag, que eu acho da hashtag Fique em Casa para a hashtag Use Máscara, que eu acho bastante interessante para a gente pensar, inclusive, o nosso momento, né? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo, né? Tudo bem? Bom, feita essa contextualização inicial aí, né? Eu vou então passar agora para uma segunda parte da minha fala, né? Que eu estou chamando de epistemológica, talvez por falta de um melhor nome, né? Não linguistas fazem linguística, né? Quer dizer, essa é uma pergunta muito pertinente, né? E é a pergunta que a Pavot faz, né, nesse texto que eu fiz a referência lá da policromíase, que originalmente foi publicado na Pratique, né? Então, não linguistas fazem linguística? Pergunta-se a pesquisadora francesa Marianne Pavot na parte inicial do título de um artigo publicado na revista Pratique, né? Esse título pergunta, especialmente na sua segunda parte, uma abordagem anti-eliminativa das ideias populares, já nos antecipa um posicionamento teórico aqui, do que se chama no contexto anglo-saxônico de folk linguistics, não sendo nenhum despautério para a autora que o saber linguístico, folk, popular, profano ou leigo, seja um saber prático e útil que ajuda os locutores, de acordo com suas convicções, a manterem ou transformarem a sociedade. Nesse sentido, a conclusão de Pavot vai na direção de que as informações geradas em práticas disciplinares folk são plenamente integráveis à análise linguística, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Não dá para a gente descartar esses saberes de antemão. A gente precisa trabalhar com esses saberes, né? A linguística folk, então, ela possui com efeito uma validade de ordem prática e representacional, né? E deve por isso... Pede para pausar que caiu a Libras. O pessoal está pedindo aqui para pausar um pouquinho que caiu a Libras, tá? Tudo bem? Bom, enquanto isso eu tomo uma aguinha, né? Não pausou, Carol. Não. É só para ele ligar. Só para... Ah, tá.
Pode? Bom, retomando então, gente, tava falando dessa necessidade, né, de a gente integrar esses saberes folk no campo da linguagem, né, aos saberes das ciências da linguagem, tá? Se a gente der uma olhada aí para outras áreas, para a medicina, por exemplo, isso é perfeitamente integrado, né? Os saberes populares fazem parte há muito tempo de uma linha muito forte na medicina, né? Então, o que a gente está propondo aqui, juntamente com a professora Mariane Pavot, não é nenhum despautério. Isso já existe em outras áreas do conhecimento, tá? Bom, agora, se a gente der uma olhada, né, falar de folk language, aqui no Brasil é um pouco falar de um aparente paradoxo, né? Por quê? Porque se você for lá no catálogo das áreas de conhecimento da CAPES, do CNPq, ou mesmo ir lá nas áreas, nos domínios e subdomínios da Abralin, da Ampol, do GEL, do GELNE, sei lá, do CELSUL, né? A gente não vai encontrar linguística popular, né? Você pode procurar lá com uma lupa que não vai ter linguística popular, né? Quer dizer, mas isso é um aparente paradoxo. Por quê? Porque se a gente der uma olhadinha no retrovisor, a gente vai ver que, para além dessas discussões que existem, né, nos mediums, nos diferentes mídios, jornal, revista, rádio, televisão, sobre língua, sobre linguagem, historicamente há todo um conjunto de trabalhos que podem ser perfeitamente entendidos como fazendo parte de uma linguística popular. Por exemplo, gente, né, a gente já está aqui na 4ª edição do Dialeto Caipira do Amadeu Amaral, lançado recentemente lá na UFSCar no CL Pop, né? É uma edição comemorativa aos 100 anos de lançamento do Dialeto Caipira, né? Embora a linguística sempre queira, né, trazer o Amadeu Amaral para a linguística, né, ele sempre dá um jeito de escapar desse disciplinamento, né? O Amadeu Amaral é um bom exemplo de um linguista, de um trabalho de um linguista popular, né? Quer dizer, é um sujeito que, sem formação em linguística, né, ele produziu a primeira edição em 1920, né? A linguística ainda era nascente, né, no Ocidente, né? Lembrem-se que o curso de Linguística Geral, a primeira publicação, salvo engano, é de 1916, né? Salvo engano, era de 1916, quer dizer, a linguística ainda era um bebezinho, né? Quando o Amadeu Amaral produziu essa publicação, né? E a gente pode voltar um pouquinho mais para trás, né? Por exemplo, toda a descrição que José de Anchieta faz sobre o Tupinambá, né? Século XVII, século XVIII, por exemplo, belamente descrita em um artigo publicado na Revista Argentina de Filologia, né? Um artigo produzido pela professora Cristina Altman, da USP, né? Vai mostrar que essas descrições feitas pelo Anchieta do Tupinambá, né, embora não sigam, digamos, um modelo linguístico, né, elas podem ser pensadas como uma verdadeira descrição linguística, né? Então, depois, se vocês quiserem, eu posso passar essa referência desse texto da professora Cristina Altman, um texto belíssimo, né? Aliás, uma pesquisadora brilhante, né? E outros textos, né? Toda a polêmica gerada no final do século XIX, início do século XX, na constituição de uma língua nacional, né? Todo o trabalho, a gramatiquinha da língua brasileira, né? Proposta aí pelo nosso Mário de Andrade, né? Quer dizer, são exemplos, né? E outros, o próprio Antenor Nascentes, por exemplo, né? E outros autores, né, podem ser pensados aí dentro dessa linguística popular, tá? Bom, mas o que é linguística popular? Né? O que é folk language? O que é isso? Né?
O termo linguística popular é um dos objetos de uma série de denominações, anglo-saxônicas baseadas em folk, nas quais esse termo é traduzido em francês por popular, espontâneo, inexperiente, profano, o ordinário. A lista de denominações permanece aberta, como demonstram os poucos trabalhos na área, né? Aliás, isso é uma coisa interessante. Se a gente for lá no catálogo de teses, né, da CAPES, provavelmente, eu já fiz isso, né, mas confesso que não foi uma busca muito minuciosa, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma tese que se baseie aí na linguística popular, tá? Pode-se falar também de linguística do senso comum e encontramos igualmente a expressão linguística dos locutores profanos, tá? Bom, no contexto anglo-saxônico, por exemplo, a folk linguistic faz parte de todo um conjunto de outras teorias folk, né? Folk psicologia, folk epistemologia, folk biologia, né? Folk dialetologia, tá? Bom, mas o que é isso, né? Como que a gente poderia pensar, né, numa definição simples de linguística popular, né? Uma definição simples, claro que eu tô sumariando ao máximo aqui, né? Uma definição simples de linguística popular é dizer, olha, é todo um saber produzido pelos mais diferentes sujeitos sobre linguagem, né? Todo saber que se produz sobre linguagem, né, pode ser considerado, né, como fazendo parte de uma folk linguistic ou de uma linguística popular, tá? Bom, mas digamos, tá, tudo bem, mas ok, tá? Mas como é que eu penso isso? Como é que eu organizo isso, tá? A linguística popular, né? Então, segundo a nossa professora Mariane Pavot, ela vai se dar a partir de 4 dimensões, tá? E aí eu já entro no terceiro ponto da minha fala, né? Na fase, digamos, teórica. A linguística popular, então, ela vai se dar em 4 dimensões, tá? Ela vai se dar numa dimensão epistemológica, tá? Vai se dar numa dimensão teórica, vai se dar numa dimensão representacional e vai se dar também numa dimensão prática, tá? Que bicho é isso, né? Quer dizer, a linguística popular, na sua dimensão epistemológica, vai justamente buscar questionar a validade, a pertinência dos saberes produzidos por esses sujeitos não linguistas, né, do ponto de vista da cientificidade, né? Para além disso, também vai estudar em que medida tais saberes produzidos por esses não linguistas, né, dada a sua pertinência, dada a sua relevância, podem ser incorporados aos saberes produzidos pelas mais diferentes ciências da linguagem, né? Então, uma das dimensões da linguística popular é justamente essa dimensão epistemológica. Colocar à prova, testar o tempo todo se esses saberes são pertinentes ou não, tá? Quer dizer, tem uma dimensão aí que busca dar conta da pertinência desses saberes, tá? Mas, como eu falei, a linguística popular também vai trabalhar em outras 3 dimensões. Numa dimensão teórica, é justamente tentar compreender como que determinados saberes, né, né, que são espontâneos, populares, podem se tornar saberes científicos, né? Um dos postulados básicos do chomskismo, né, que é a intuição linguística, é
um saber folk, é um saber popular, né? E vejam que Chomsky parte desse saber para construir todo um modelo teórico-metodológico para explicar a linguagem, né? Basicamente, como os sujeitos adquirem a linguagem, né? Mas ele parte de uma intuição, né? Ele parte de uma intuição que é popular, né? Os sujeitos são capazes de identificar se aquela sentença é boa ou ruim na sua língua, né? Vejam, é um saber folk que, a partir dele, constrói-se toda uma teoria, todo um modelo teórico-metodológico da linguagem, tá? Então, a dimensão teórica da linguística folk vai tentar trabalhar nessa direção, né? Mas, como eu falei, ela tem mais duas dimensões ainda. Ela trabalha também numa dimensão representacional, né? Que é buscar compreender como os sujeitos representam a sua língua e a língua dos outros. Como que os sujeitos veem a língua dos outros, né? Como que eu me coloco diante da minha própria língua, do ponto de vista, por exemplo, das crenças e atitudes, e como que eu me coloco em relação à língua do outro, à língua dos outros, tá? Quer dizer, existe aí toda uma discussão que é abarcada pela linguística popular, tentando pensar essa questão das representações, como os sujeitos constroem representações sobre a sua língua e a língua dos outros, tá? E há ainda uma quarta dimensão, né? Eu tô resumindo ao máximo aqui, né? Depois sugiro que vocês leiam o artigo que abre a coletânea, né? Da professora Marianne Pavot e do professor Guy Achard-Bailly, né? Que abre a coletânea, não o dossiê, que está publicado na Fórum Linguística. Na Fórum Linguística ela vai, né? Explicar minuciosamente essas dimensões, né? Estou dando uma sumariada, né? Bom, e há também uma outra dimensão da linguística popular, que é a dimensão prática, né? Como que esses saberes práticos, desses saberes linguísticos práticos, como esses sujeitos, podem, por exemplo, trabalhar esse tipo de saber na sala de aula, né? Como, né? Sei lá, a partir de um determinado erro, entre aspas, de escrita, eu posso pensar, né, toda uma teoria sobre a escrita, né? Vejam, então eu tenho uma dimensão aí que é da ordem prática, tá? Tudo bem? Então, a linguística popular ela vai transitar aí por essas quatro dimensões: epistemológica, teórica, representacional e prática, tá? Como eu falei, estou sintetizando aí ao máximo, tá? Agora, como que eu posso pensar, né, então, esses sujeitos, né, não linguistas? Seria possível pensar numa tipologia? Seria possível pensar aí numa espécie de classificação, de, sei lá, taxonomia desses distintos sujeitos que produzem esses saberes sobre a língua, sobre a linguagem, né? A Pavot, então, ela vai propor aí, né, uma tipologização, né? É uma tipologização ainda em aberto, né? É uma tipologização que leva em consideração o momento em que ela foi produzida. Isso foi produzido em 2007, 2008, né? Com o advento aí dos tecnodiscursos, a gente poderia ampliar um pouco essa tipologia, né? Aliás, é uma tarefa que eu estou me debruçando nesse momento, entre
outras tarefas, né? Eu estou me debruçando tentar pensar essa tipologia, levando em consideração aí os tecnodiscursos, né? Esses discursos produzidos no ambiente digital, tá? Bom, mas então a Pavlova vai dizer, olha, existem os linguistas profissionais, nós, né? Que fizemos graduação, mestrado, doutorado em linguística, somos profissionais, somos linguistas, né? Mas ela vai dizer, olha, existem também os cientistas não linguistas, né? Existe um conjunto de pessoas que são cientistas, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, N publicações, e que falam sobre língua, né? Um belo exemplo disso, né, é o próprio Foucault, por exemplo. Ele não tem formação em linguagem, né? Ele não é um linguista, ele é um filósofo de formação, mas as discussões que ele faz sobre linguagem, sobre filosofia da linguagem, são extremamente pertinentes, são extremamente relevantes e nos ajudam a entender, né, um bocado da realidade que nos cerca, tá? Outro sujeito que é um cientista social, Pierre Bourdieu, né? Grande sociólogo francês, né? Que produziu todo um conjunto de estudos pensando a questão da linguagem, né? Ele, inclusive, propõe, né, que se constitua, não vou me lembrar de cabeça aqui onde está isso, mas ele propõe que se constitua uma disciplina chamada sociolinguística folk, sociolinguística popular, sociolinguística espontânea, tá? Então, no caso brasileiro, por exemplo, a gente tem várias pessoas, né, que são cientistas, né, de outras áreas do conhecimento e que se debruçam a produzir discussões sobre linguagem muito pertinentes, né? Por exemplo, o Carlos Henrique Escobar, né? Quem não leu, vale a pena ler esse sujeito, Carlos Henrique Escobar, né? É um comunicólogo, salvo engano, ele é um comunicólogo, né? Que escreveu no início dos anos 70, final dos anos 60, toda uma discussão extremamente interessante sobre a necessidade de se pensar a linguística de um ponto de vista semiológico. E o que ele estava entendendo por pensar a linguística de um ponto de vista semiológico? Incorporar toda a discussão que o nosso bom e velho Althusser traz sobre essa relação da interpelação dos sujeitos, né? Toda essa discussão que o Althusser faz sobre a questão da ideologia, né? Dos aparelhos ideológicos de Estado, né? Veja, Carlos Henrique Escobar, brasileiro, comunicólogo, salvo engano, né? Produz uma discussão, há vários artigos dele publicados aí na revista Tempo Brasileiro, na extinta revista Tempo Brasileiro, né? Há um livro também dele, Linguística e Semiologia, falando sobre essa questão. Vejam, o que o Escobar estava propondo, início dos anos 70, mais ou menos na mesma época, o nosso bom e velho Pechet estava produzindo lá na sua análise automática do discurso. O que o Pechet faz? Lógico, não estou reduzindo o pensamento do Pechet, né? Incorporar toda a discussão que o Althusser propõe acerca de uma teoria geral da ideologia para pensar a questão de como a ideologia se materializa na linguagem, né? Como que se dá esse processo. Mas vejam, o Carlos Henrique Escobar, no início dos anos 70, estava fazendo alguma coisa semelhante, né? Quem quiser saber mais sobre isso, né, vale a pena procurar os trabalhos de um colega da Unifesp, né, o João Matheus Kogawa, né, um professor da Unesp do campus de Guarulhos, que fez uma tese sobre isso, né? Então, depois eu posso também passar a referência, né? Mas estou dizendo, então, de cientistas de outros campos do conhecimento e que produziram conhecimentos relevantes sobre a linguagem, né? Extremamente relevantes, extremamente pertinentes sobre a linguagem, né? Que
muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Vale a pena, realmente, o Carlos Henrique Escobar vale a pena, tá? Vale a pena ler a tese do Kogawa, tá? Bom, temos também, segundo a tipologia da Pavot, né, os linguistas amadores, né, que são aqueles sujeitos que, de repente, constroem línguas, né? O sujeito pensa em uma língua e escreve uma descrição de uma língua imaginária, né? Por exemplo, a Pavot aqui faz referência ao jurista Gerard Conny, né, que faz um manual de linguística jurídica, né? Recentemente eu entrei em contato com um dicionário de direitos humanos produzido pelo Ministério Público, né? O Ministério Público, se vocês digitarem lá de dicionário de direitos humanos, vocês vão cair, né, na instituição que é a autora desse dicionário, né? Aliás, é um dicionário dialógico, você pode construir, né, desde que você tenha autorização ali do Ministério Público para entrar e construir os verbetes, mas é um dicionário construído pelo Ministério Público, né? Olha que interessante, né? Você vai ter também, né, na classificação da Pavot, né, os logófilos, os glossomaníacos e outros loucos pela língua, né? Por exemplo, a Pavot cita aqui o nosso George Orwell, né, que discute brilhantemente, né, e muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né, a questão do Basic English, né, essa língua toda desencarnada, se é que é possível, né, de qualquer tipo de ambiguidade, né, uma sintaxe extremamente simples, né, que era a língua proposta pelo nosso bom e velho Orwell, né? E ele faz essa análise a partir do que Hitler propunha, né? Extremamente pertinente para o momento, né? A gente tem aí, por exemplo, um trabalho que recentemente entrei em contato, né? Da Bérengère Viennot, que é La Langue de Trump, né? A língua de Trump. Olha que interessante, né? É uma jornalista francesa que publicou no jornal francês, não vou me lembrar aqui o nome, não sei se é no Libération ou no Le Monde, um conjunto de textos falando sobre a língua de Trump. Olha que interessante, né? Fica o convite para a gente construir um texto sobre a língua do nosso atual presidente, né? Acho que fica aí o convite, uma dica, quem está em busca de um objeto perdido aí em relação à iniciação científica, mestrado, doutorado, fica aí o convite, né? Material não falta, com certeza, né? Bom, a Pavot ainda vai falar dos preparadores, dos revisores de texto, né? Vai falar também dos escritores, né? Aqui no Brasil, isso assim, há uma gama muito grande de escritores que se debruçaram sobre a língua, né? Quer dizer, João Guimarães Rosa, gente, Grande Sertão Veredas, né? Ele constrói uma sintaxe muito particular, né? Vejam, o vento A, E, I, U, Ava, olha que interessante, né? Manuel de Barros, né? Para falar do poeta matogrossense Manuel de Barros, né? Que também constrói uma sintaxe toda particular nas suas obras, né? O Mário de Andrade, que, como eu já falei, propunha uma gramatiquinha da língua brasileira, da fala brasileira, né? Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, que faz um texto belíssimo, né? Sobre o dialeto caipira do Amadeu Amaral, né? Então, você tem aí Paulo Leminski, que eu acabei de citar aqui no início dessa live, né? Quer dizer, são escritores que trabalham sobre a língua, né? Tudo bem? Os ludolinguistas,
né? São os humoristas que falam sobre a língua, né? Particularmente eu gosto muito vocês que são mais novos não tiveram conhecimento, né? Mas no YouTube eles aparecem ainda, no YouTube eles estão vivos ainda, né? Alguém está falando Patativa da Saré, perfeito, né? Por exemplo, os melhores do mundo, né? Eles fazem uma discussão interessantíssima. Claro, tem todo um viés prescritivo sobre a língua, mas eles produzem um saber sobre a língua, né? Então você tem aí esses ludolinguistas, né? Essas pessoas que produzem humor a partir de uma consideração sobre e com a língua. Sobre e com a língua, né? Os falantes engajados, né? Por exemplo, a nossa querida Djamila Ribeiro, com o seu lugar de fala. Olha que interessante, né? Você tem aí um locutor engajadíssimo, como a Djamila Ribeiro, falando sobre lugar de fala, né? Podemos não concordar com o que ela diz do ponto de vista da teoria discursiva X ou Y, mas é um trabalho extremamente pertinente e que merece ser lido, né? E você tem também, segundo a Pavot, os falantes comuns. Esses falantes que, num determinado momento, por exemplo, né, falam em solidariedade. Olha que interessante. Solidariedade, né? Esse movimento que ajuda os artistas, os músicos brasileiros, né? Então você tem aí uma gama, né, muito grande. Você tem aí uma gama muito grande de profissionais de outras áreas que produzem conhecimentos sobre linguagem, tá? E aí, o que a gente faz com isso? Não é científico, não tem lá o carimbinho do nosso bom e velho Michel Pechet. Estou citando Michel Pechet porque eu me sinto mais à vontade, né? Li muito Pechet durante o meu percurso. Não é nada contra o Pechet, muito pelo contrário, né? Eu li muito Pechet, então me sinto mais à vontade de falar sobre ele, né? Inclusive organizei um livro, né, em homenagem a Pechet. Bom, entrevistei a esposa dele, né? Nunca publiquei essa entrevista, quem sabe um dia eu publico, né? Bom, Angelique. Mas, beleza, então. O que eu faço com essa gama muito grande de textos? Descarto? Não tem Pechet, lá não tem Chomsky, não tem Benveniste, não tem Saussure, não tem Greimas, não tem Bakhtin, né? Não tem Menguenot, não tem Charrodot, não tem Foucault, tá fora, tá excluído, porque isso não é um saber considerável, que deva ser considerado. Não. Né? O que a gente está defendendo, eu estou defendendo aqui junto com a Marianne Pavot, né, é a possibilidade de a gente integrar esses saberes, né, às mais diferentes ciências da linguagem, tá? E aqui eu vou fazer duas tentativas, talvez ogrescas, assim, de integração, né, desses saberes, tá? Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Bom, eu vou uma primeira tentativa, né, gente, então talvez não dê tempo de falar da segunda tentativa, mas ela tá lá no dossiê que eu fiz menção, né, sobre linguística popular, que está publicada aí na Linguístico, tá? Bom, uma primeira tentativa de aplicação, né, de integração desses saberes, né, ela se dá a partir de um texto, né, que eu fiz menção no início da live, que é do Francisco Fernando Ladeira, publicado no Observatório da Imprensa, em 5/5/2020, cujo título é da hashtag Fique em Casa para a hashtag Use Máscara.
o discurso de retorno à normalidade, tá? Eu vou pedir permissão a vocês e vou ler só prometo que não é longo, vou ler um pequeno fragmento desse texto, né? Dada a qualidade, particularmente eu gostaria de ter escrito esse texto, né? Embora não seja um texto de um linguista, tá? Diante da urgente necessidade de determinados setores econômicos em retornar à normalidade, surgiu uma nova campanha, abraçada principalmente pelos noticiários locais. Saiu a hashtag Fique em Casa, entrou a hashtag Use Máscara, né? Os tutoriais midiáticos da vez não estão mais relacionados a ficar em casa, mas sobre como ir às ruas de maneira segura. Use máscara, cubra a boca e nariz, não se esqueça de passar álcool gel nas mãos, mantenha-se distante de outras pessoas, retire seus calçados ainda na porta de casa, tome banho ao chegar da rua, etc, etc, etc. Tá? Ademais, é preciso denunciar que defender o chamado retorno à normalidade, quando nem chegamos ao pico da pandemia do coronavírus, não é uma mera escolha econômica, mas um posicionamento, e aí eu destaco, genocida e criminoso. O triste caso da região italiana da Lombardia não nos deixa dúvidas sobre essa questão, né? Está acontecendo em Manaus, acontecendo em São Paulo, né? Em São Luís do Maranhão, né? Como dizia o bom e velho Marx, o bom aí é por minha conta, tá? No capitalismo, os trabalhadores são meras mercadorias, passíveis de serem trocadas por outras, assim como é feito com uma máquina, quando ela não dá mais conta de operar satisfatoriamente. Afinal de contas, lembrando, né, as tristes aí por minha conta, né, do dono de uma famosa rede de restaurantes, o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes, né? Já estamos, infelizmente, em mais de 12 mil. Né? Vai cair, então você pede para encerrar, depois você volta. Tá. Bom, minha esposa está me falando aqui, a Joyce, que vai cair, e aí então eu vou voltar daqui a pouco. Tudo bem? Ok. Bom, enquanto não cair, eu vou continuando, então. Bom, como dissemos, então... Oi, gente, voltando, então, né? Só para concluir esse raciocínio, né? Então, o texto do Ladeira, né? Um texto que, como eu falei, assinaria embaixo, né? Ele mostra essa migração de sentidos, né? Quer dizer, ele mostra aí como, num determinado momento, pelo governo dos médicos, né? Nós tínhamos a hashtag Fique em Casa, depois o capital retoma o governo, né? E aí a gente tem Use Máscara, né? Justamente para construir essa situação de normalidade, parará, né? O que eu diria é que, assim, é um texto belíssimo e que, do ponto de vista do discurso, né, ele seria perfeitamente integrado, né? Por exemplo, a Pavot tem uma discussão extremamente pertinente aqui no dicionário dela, né? Sobre a hashtag como um tecnografismo, né? Como esse elemento que faz parte de um tecnodiscurso, né? E que é um elemento que, se começa, por exemplo, no ambiente digital, né? Hoje a hashtag não faz mais parte só do ambiente digital, né? Ela está nas nossas falas, né? Hashtag, né? Ou nas camisetas, Marielle presente, sempre presente,
né? Então, hoje não é mais alguma coisa da ordem do hipertextual, ela está no textual, está nos muros, né? Está nas camisetas, está no corpo das pessoas, né? Hashtag ele não, né? Então, a gente poderia abordar várias coisas, né, nesse sentido, tá? Bom, eu vou... Só para encerrar mesmo, eu queria dizer o seguinte, olha... outro dado que eu ia analisar, né, mas está lá no dossiê, como eu falei, é um texto publicado por mim e pela minha aluna de doutorado, a Tamires, né, é a Dicionária Aurélia, né, um belíssimo trabalho de 2 jornalistas, né, sobre a linguagem da comunidade LGBTQ+, né, um belíssimo trabalho, e a gente analisa então nesse dossiê a partir da ideia de posicionamento na interlíngua do Dominique Menguenot, como a gente entende esse dicionário não apenas como um monumento, né, mas como algo que é um posicionamento numa determinada interlíngua, tá? Bom, mas para concluir mesmo, antes de responder as perguntas, eu queria dizer que eu já fui inclusive cobrado por isso, né? Algumas pessoas, né, falaram, olha, então você acredita na Terra plana, né? Bom, eu queria dizer que quando a gente está falando em linguística popular, né, eu não estou me inscrevendo nesse terraplanismo linguístico de ocasião aí, né? Não, muito pelo contrário, muito longe disso, muito fora disso, tá? Não estou me inscrevendo também no anti-intelectualismo, não estou me inscrevendo aí também nesse movimento que busca descaracterizar a ciência, muito pelo contrário. Eu estou dizendo, olha, esse tipo de saber, né, esse tipo de saber, ele pode ser plenamente incorporado às diferentes ciências da linguagem. A gente não precisa descartá-los, né, de antemão, tá? Então, ao dizer que há uma via para a linguística popular, para folk linguistics, na ciência da linguagem do Brasil, né? Estou fazendo uma brincadeirinha com um texto belíssimo do Pechet, né? Escrito a 4 mãos, com a Françoise Gadet, né? Que é uma pergunta que ele faz lá no final dos anos 70, né? Há uma via, né, para a linguística fora do formalismo e do sociologismo, né? Então, eu brinco um pouquinho com isso, né? Tiro da ordem da pergunta e coloco na ordem da afirmação mesmo. Há uma via, sim, né? Para a linguística popular no Brasil. Claro, né? Levando sempre em consideração aquela famosa frase do Foucault, que é mais do que uma frase, é um texto-programa, né? Quando Foucault fala, quando foi perguntado sobre o trabalho de Nietzsche, né, o Foucault vai dizer que o único sinal de reconhecimento que a gente tem de ter em relação ao trabalho do Nietzsche é fazer esse trabalho ranger no sentido de render o máximo. Então, o que a gente propõe aqui é fazer esses saberes linguísticos populares, profanos, espontâneos, do senso comum, renderem o máximo. E não se filiar a essa coisa horrorosa medieval que se instaurou nesse país, né? Que é o terraplanismo, o anti-intelectualismo, tá? Tudo bem? Bom, obrigado por enquanto. Eu vou responder assim. Vou usar um pouco a ideia vou tentar responder algumas, né? Tem uma achei interessante aqui, né? Do Marcelo, né? O Marcelo, colega que está fazendo
pós-doc lá na UFSCar, né? Ele vai falar, ó, podemos falar em duas linhas dentro da linguística popular, né? Uma, a lá Preston, né? Que é o livro, né? Que eu mostrei para vocês, né? É um manual de linguística popular, né? Publicado pela De Gruyter, né? Que é um livro organizado pelo Preston e pela Nancy Nedezelski, né? Então o Marcelo pergunta, olha, podemos falar em duas linhas dentro da linguística popular, uma lá Preston e outra a lá Pavot? Eu acho que sim, Marcelo, né? O que o Preston, né, vai defender é que a linguística popular, a folk language, né, sobretudo no contexto anglo-saxônico, ela já está muito mais organizada, e ela abarca, por exemplo, questões relacionadas à dialetologia, questões relacionadas à sociolinguística, questões relacionadas à linguística popular, né? E a linguística popular no contexto francês, e que é o trabalho da Pavot, ela por ainda não estar sedimentada, organizada, digamos assim, sistematizada, ela busca fazer todo um trabalho de integração com outras ciências da linguagem, né? Talvez, né, não sei, tô dando uma orelhada aqui, mas eu acho que a gente poderia pensar também numa outra via de uma linguística popular, que é a linguística popular produzida pelos alemães, né? Pelo trabalho aqui do Antus, né? Da Lion Linguist, né? O trabalho do Antus muito grosseiramente, né, é tentar mostrar, por exemplo, como esses manuais de retórica, né, que existem aos montes aqui, né, manuais, cursos, né, como falar em público, tal, né, isso tudo faria parte de uma linguística, de uma Lion Linguistic germânica, né? Então são propostas diferentes, né? Faltam aí hoje, né, uns 10, 12 anos para me aposentar, né? E eu decidi que nesses 10, 12 anos, até me aposentar, eu vou tentar investir nisso, na tradução desses livros, né? Obrigado. Na criação de um GT de linguística popular, né? Bom, então, juntamente com os parceiros, com as parceiras, com os colegas aí, né? Tá? Bom, não sei se eu respondi, Marcelo, né? Tem uma outra pergunta aqui que folclórico vem de folk? Sim, né? A linguística popular, então, abarca os estudos descritivos sobre os povos indígenas, como a arte em gramática da língua, mais usada na costa do Brasil, né? De orelhada eu diria que acho que sim, mas eu precisaria me debruçar mais sobre isso, né? Atualmente as descrições de língua indígena, elas são feitas a partir de escolas linguísticas bem marcadas. Chomskyismo, por exemplo, né? A gramática gerativa é um grande modelo de descrição das línguas indígenas, né? De descrição e explicação, né? Então precisaria pensar isso com mais calma, tá? Outra coisa, né? Qual a diferença entre linguística popular para linguagem e sociolinguística, né? Como eu falei, né? No contexto anglo-saxônico, a partir dessa proposta, né, né, fariam parte dessa linguística folk, tá?
né? Tudo bem? Bom, uma outra questão, né? Nos saberes populares estariam, por exemplo, as práticas linguísticas dos movimentos sociais e dos coletivos culturais, né? Acho que sim, mas também, né? Eu preciso me debruçar mais sobre isso. De orelhada também diria que sim, mas eu preciso pensar mais sobre isso, né? Não dá para afirmar taxativamente, né? Uma outra questão que chegou agora, tá? Essa prática integrativa da linguística popular pode servir para reverter o atual descrédito que a ciência tem sofrido? Oi? Parece que travou? Então tá. Voltou. Voltou? Então tá bom. Tem uma aqui do Tiago Felinto, né? Essa prática integrativa da linguística popular pode servir para reverter o atual descrédito que a ciência tem sofrido, né? Olha, uma ótima pergunta. Acho que sim, né? Eu acho que... né, eu gosto muito de ler alguns textos do Roberto Amaral, né? O Roberto Amaral foi ministro de Ciência e Tecnologia, né? No governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E semanalmente o Roberto Amaral produz alguns textos, né? E ele fala que uma das nossas grandes tarefas é conseguir produzir conhecimento que atinja, né, o imaginário das pessoas, que ele produza efeito no imaginário das pessoas, ou que ele faça efeito na consciência das pessoas, né? Eu acho que esse tipo de trabalho é uma forma de a gente tentar mostrar que é possível, né, ter essa integração, e essa integração pode ser, né, pode ser, assim como não diria que isso é uma panaceia para resolver esse tipo de problema, porque a questão é mais embaixo, né? É bem mais embaixo, é bem mais complexa, né? Basta a gente verificar, por exemplo, né, como nós das humanidades fomos literalmente alijados do processo de bolsas de iniciação científica, né? Esse último edital do CNPq nos alija, nós das humanidades, de uma forma em geral, fomos todos alijados aí da possibilidade de obtermos fomento para as nossas iniciações científicas, né? Então, isso é um bom dado para a gente perceber que a questão é bem mais complexa, né? Que o trabalho é muito árduo, que esse trabalho de produzir efeito no imaginário das pessoas, na consciência das pessoas, ele é bastante complexo, né? Então, mas acho que é uma das possibilidades, né? A gente mostrar que esses saberes não são saberes que estão disputando alguma coisa, né? Mas saberes que podem ser integrados, né? Podem até achar que é uma visão meio poliânica da coisa, né? Mas eu acredito nisso. Eu acho que dá pra gente incorporar esses saberes, né? E fazer esses saberes renderem ao máximo, né? Como diria o nosso bom e velho Foucault. Aliás, para mim, Foucault é o Foucault é o grande linguista popular, né? Basta ver as análises que ele faz, né? As análises filológicas que ele faz, por exemplo, né? São dignas de um grande filólogo, né? Então, acho que o Foucault é um bom exemplo, né? No caso francês, né? Bom, não respondi todas as questões, né? Mas prometo que vou incorporá-las à medida do possível, né? Nas nossas próximas publicações sobre linguística popular. A gente está organizando dois livros, na verdade, sobre linguística popular.
um com os textos do evento lá de São Carlos, o CL Pop, né? E um outro que é todos os textos que foram produzidos naquela revista Pratique, que eu fiz menção, né? A gente está traduzindo esses textos junto com o Marcelo da UFMS e com a Tamires, né? E logo, logo a gente vai, então, disponibilizar esses textos, né? Tomara que a gente consiga disponibilizar esses textos de forma que as pessoas tenham acesso livremente, né? Acho que essa é uma outra briga da gente, de a gente poder disponibilizar o conhecimento que a gente faz livremente, né? Que as pessoas não precisem pagar por isso, tá? Obrigado, gente. Foi uma alegria muito grande participar junto com vocês dessa live, tá? E tamo junto, tá? Obrigado. Um abração do meu tamanho para vocês. Tchau.